Olá, queridos, como vão? Tudo bem? Espero que sim, né? Porque essa semana a gente perdeu o Arnaldo Jabor, foi uma pena, uma perda. Mas ele viveu intensamente, viveu bem, né? Produziu bastante, nos deixou muita coisa boa, uns textos maravilhosos. Arnaldo Jabor foi um cineasta que fez muita coisa boa também. Fez o filme Eu Te Amo, Eu Sei Que Vou Te Amar, coisa assim, sabe, tiveram bilheterias assim bastante expressivas. Foi muito bom. Agora, aquele cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro realmente ele nunca foi prestigiado porque o cinema brasileiro ele é muito visceral, né? Muito verossímil, muito falava de uma realidade muito nua e crua. E o brasileiro, infelizmente, eu não digo só o brasileiro. Quando a gente vai para cinema, a gente vai para se divertir, vai para, sabe, sonhar, sabe, ver coisas assim que a gente sabe que não existe, né? Por isso que Hollywood é um sucesso, foi um sucesso, agora tem as plataformas de streaming que substituiu. Mas o cinema brasileiro, ele relatava muito a nossa realidade, né? E a nossa realidade, às vezes, não chama muita atenção. É preciso, assim, um quê de ficção bem elaborada para a gente chamar, para se chamar mais atenção, né? Como Tropa de Elite, né? Como Lisbela e o Prisioneiro, que também teve uma coisa que chamava atenção. Mas os filmes assim de Jabor, de Glauber Rocha e tal, eram filmes assim muito elevados, assim, o Brasil não entendia muito não, mas eram de um conteúdo bastante rico, né? Até porque ele era da academia de Nelson Rodrigues, né? E toda pessoa que tem uma formação rodriguiana não está ali para conversar bobagem. A gente sabe muito bem disso. Mas, infelizmente, o brasileiro ainda não tinha cultura. Acredito que até hoje não tem. E a gente perdeu o Arnaldo Jabor. E nos últimos anos, né, que ele deixou o cinema meio que de lado, porque no início dos anos 90 o governo Collor acabou com a Embrafilme. Alguns dizem que para o bem, outros dizem que para o mal, é uma coisa muito controversa. Mas aí ele saiu, né, do universo cinematográfico e começou a divulgar os textos dele maravilhosos, né? E ele se popularizou muito porque ele foi para a televisão aberta, né? Saía em alguns trechos do Jornal Nacional, do Fantástico, né? O trabalho dele na CBN era muito importante também, mas a CBN é uma coisa muito mais, né, restrita, né? Porque é uma rádio que só veiculava notícias de política e tal, só notícia e tal, era meio complicado. Mas os textos eram maravilhosos. Tanto é que quando ele popularizou, e as pessoas olhavam assim, porque ele era um homem elegante, um homem fino, né? Arnaldo Jabor era um homem bonito, né? E ele dava todo aquele glamour. Eu acho que ele foi a continuidade de Nelson Rodrigues, assim, a reverberação do trabalho de Nelson Rodrigues de uma forma luxuosa, sabe? Ele era muito bom. E as mulheres, então, né, porque ele fazia aqueles textos assim, teve um texto dele assim, que muitos textos eram atribuídos a ele, que eu acho muito interessante, que você vê muito anônimo aí fazendo muita coisa boa, de qualidade, e atribui a um cara famoso que é para poder as pessoas assim consumirem aquele texto, né? E teve um texto dele falando de mulher que se valoriza mais pela aparência e tal, do bumbum durinho e tal. E ele mostrava assim, que não sei se esse texto era dele, ele até falou em tom de brincadeira na entrevista, que algumas mulheres assim que não cuidavam, não cuidavam, não se importavam muito com a aparência, que queriam mais era serem reconhecidas pela sua inteligência e tal. Aí ele ia passando na rua, ou foi no shopping, alguma coisa assim, uma mulher correu e disse: Jabô, Jabô, eu tenho bunda mole. Ele achou maravilhoso. Porque ele disse que tinha um texto falando das mulheres e um bumbum mole também tem seu charme. Essa história é maravilhosa. Assistam que vocês vão achar interessante também. Bom, e agora essa semana também eu tive uma grande perda pessoal também na minha família e eu venho aqui trazer essa notícia, que eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal, mas eu perdi um tio chamado tio João, João Evangelista da Costa, né?
E ele era chamado de tio João Veião, porque ele era o mais velho dos irmãos, né? E João Veião tem uma história assim curiosa, porque para você ver a resiliência humana, né? As pessoas às vezes vai querer assim definir coisas. E o ser humano ele é muito indefinido, ele é muito plural. E João Veão, eu conheci, olha, eu estou com 57 anos. Eu conheci João Veão doente, porque ele era restaurador, ele era um artista. Ele ia para as igrejas, assim, ele recuperou uma igreja em Manaus, assim, ele trabalhava muito com essas tintas, esses componentes químicos, e não tomava muito cuidado. Naquela época, ele sempre foi um homem muito simples, né? Porque a origem da minha família é uma origem muito humilde, não tinha muito estudo e tal, e ele não se cuidava, então ele ficou muito exposto àqueles componentes químicos e ficou muito doentinho do pulmão. E eu sempre conheci João Veão doente, era uma coisa impressionante, e se recuperava e tal. Eu só sei que ele era o mais velho da família, e muitos se foram antes dele, e eu só me encontrava com o Veão no cemitério. Oi, Veão, tudo bem? Morri um tio meu, ele estava lá, com a bengalinha dele, vivo. Viveu até os 91 anos, João Veão. E essas curiosidades, né? E eu tenho na minha própria família uma curiosidade seríssima, que é meu irmão Valdir, que as pessoas chamam ele de Nenê, aqui em Candeias, conheceu ele como Cheira, botaram um apelido dele horroroso. Na época tinha aqueles meninos que cheiravam cola e ele era meio maloqueiro safado. E a turma chamava ele de cheira-cola aqui em Cândido. Era uma coisa impressionante. O que é amizade? Amigo fode a gente. E ele era conhecido aqui em Candeias como Cheira. Ó. Pois esse meu irmão Neném, ele aos 8 anos de idade, eu não me lembro disso, que ele é mais velho do que eu, e ele foi atropelado por um táxi na Conselheiro Guiar. Coisa séria, grave, só ficaram sabendo que ele estava vivo porque os dedinhos dele do pé começaram a mexer, papai nervoso para socorrer, e o pessoal, olha, Matuto, teu filho tem que ser socorrido, papai. Ficou ali naquele, segundo me contam, né? E ele foi socorrido e foi coisa grave, aos 8 anos de idade. Quando estava com 17, 18 anos, ele inventou de fazer um estripulia, os amigos incentivando e tal. Aí montou num ônibus, o ônibus, 11 horas da noite, meia-noite, não parava para ninguém, ele se aperreou, caiu do ônibus, foi outra coisa grave também. A cabeça foi comprometida, passou meses em coma no Hospital da Restauração. E voltou ali. Eu digo porque eu estava muito perto e eu sempre participei dessa recuperação dele. Agora, depois de velho, eu estou tocando num bar, daqui a pouco ligam para mim, ó, tu és o quê de Valdir? Eu digo, eu sou irmão. Olha, ele sofreu um acidente, tu tem que vir aqui. Eu digo, porra, onde é que ele está? No hospital aeronáutico. Levaram ele para a restauração. Porra, o cara atropelou ele, abriu a cabeça aqui, novamente. Neném, cheira a cola. E o cara foi lá, eu cheguei no hospital da restauração, ele estava lá, tinha tomado algumas e tal, estava até com cheiro de álcool. Aí, resultado, a cabeça aberta, aí levaram ele para fazer uma tomografia, eu fui junto, tal, o camarada da tomografia era até conhecido meu, chegou e disse, Livre, o que é isso? Quando apareceu a cabeça de cheira lá no vídeo, meu irmão, esse cara, a cabeça dele é toda comprometida. Ele disse, meu filho, esse é o terceiro acidente que ele sofre. Fomos para lá, tal, não sei o quê, o tapioca mordeu, beijou e pô, se recuperou de novo. E tá lá cheira a cola novamente. Meu irmão, se recuperou. E outra coisa, não teve sequela cerebral nenhuma, porque ele continuou mesmo. Aí tá tudo bem, foi lá e recai. Você sabe que o ser humano é teimoso, ele começou a beber alguma coisa aqui e tal. Chegou uma vez, ele estava meio debilitado, pegou uma meningite. Eu digo, meu Deus do céu, o que falta nesse homem? Eu cheguei no hospital do servidor, que a companheira dele é servidor e tal, e ele é dependente. Tava lá o cara todo. Aí eu digo, meu Deus, agora ele vai. Não é possível e tal. Voltou. O homem só vai na bala, meu. Uma coisa impressionante, a resiliência humana, a formação física. E o neném tá aí. Ao contrário do meu outro irmão, Orlando, né? Assim, eu era muito apegado a ele, a gente era muito amigo. Tanto é que eu abençoei meu filho com o nome dele, ele ainda em vida, hein? Simplesmente um acidente de automóvel, Orlando partiu. Rápido, sem cerimônias,
sem se despedir de ninguém, infelizmente. Assim é a vida, assim somos nós, e a gente não entende nada, só cabe rezar. E entender que isso faz parte. Se preparar para a morte deveria ser uma cultura. Não sei qual é a cultura que pratica isso, mas a gente tem que se acostumar com isso e começar a pensar nisso. Principalmente quem está aos 57 anos. Mas assim é a vida. Tá? E como eu não poderia deixar de falar de política, Bolsonaro, aquela coisa horrorosa. Olha, olha, é assim, onde é que tem coisa errada, ele vai lá e faz. Como é que pode, rapaz? O cara se encontrar com Vladimir Putin. Rapaz, um governo autoritário, fora de propósito. É porque ele cansou lá de lamber as partes lá do Donald Trump, né? Donald Trump não estava nem aí para ele, aquele imbecil. O Bolsonaro, que é um imbecil. Não tem mais Trump para lamber o saco. Aí lá vai o cara visitar Putin. Existe uma situação dessa? O cara invadindo a Ucrânia, uma coisa complicada, que hoje em dia não tem esse negócio de colonização, a ONU está aí querendo trabalhar para que cada país tenha sua liberdade, sua autonomia, essa política autoritária. Vocês podem notar, tudo que é autoritário, a Rússia e a China estão no meio. Né? O Talibã lá voltou ao poder lá no Afeganistão, aí estava lá a China pairando. Esse povo é assim. Eu falo com tranquilidade porque a minha opinião tem uma irrelevância espetacular. Agora, não é de bom tom você estar aqui martelando a China, que são grandes importadores, e politicamente não é bom você estar criando esse conflito. Mas a minha opinião tem. Só que o problema que eu estou falando para as pessoas os meus amigos, que a gente bate um papo semanal, é essa a minha intenção, a intenção desse vídeo, que Bolsonaro segue com a sanha dele de só fazer merda. Nunca vi uma coisa dessa. A gente vai se livrar de você, querido. Né? Outubro vem aí. Certo? Beijo grande para vocês. Beijo grande na família. Aproveitem bem o final de semana. Tchau.